Ele coordena um centro de pesquisa de vacinas para AIDS no Brasil. É o médico sanitarista Arthur Kalischmann. Venha para cá. Arthur Kalischmann, aonde é que você trabalha? Eu trabalho na Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, num lugar que chama Centro de Referência e Treinamento em DST-AIDS, que é uma instituição que atende pacientes portadores de DST, de AIDS, e também coordena o programa de DST-AIDS no Estado de São Paulo. Realmente diminuiu o número de portadores? Olha, a gente pode dizer que no Brasil deu uma estabilizada, né? Agora, a gente tem notificados no Brasil pessoas que já tiveram AIDS, né, Ju? Porque é importante dizer, uma coisa é a pessoa ter AIDS, outra coisa é a pessoa ter portador do HIV. São duas coisas diferentes, né? A pessoa, hoje em dia, inclusive, com o tratamento, a pessoa pode ter o HIV e, eventualmente, nunca desenvolver os sinais e os sintomas da doença, né? Mas no Brasil, a gente tem mais de 600 mil pessoas já notificadas como casos de AIDS. De AIDS ou de portadores? De AIDS, só de AIDS. Quantos? 600 mil pessoas, perto de 600 mil pessoas. E de portadores do HIV não dá para saber? Não, há uma estimativa aí no Brasil, a gente tem uma prevalência média no país em torno de 0,5%, né? Então, de pessoas vivendo com HIV no país, né? Tem também casos em que a pessoa tem o HIV, morre velhinho, e sem que a doença tenha se manifestado. Olha, Jô, infelizmente isso é uma grande minoria. Não vale a pena ninguém contar com isso, não. Assim, não é para contar com isso. Não vale, não. Eu estou dizendo que é uma coisa tão estranha, tão difícil de se criar uma vacina, que às vezes a pessoa, digamos que seja 0,5% ou 1%, sei lá, que de repente nem tem ideia de que seja portador, mas está sendo transmissor. Sim, quer dizer, essas pessoas que costumam controlar o vírus são uma minoria, viu, pessoal? É bom ninguém ficar achando que é essa pessoa, porque é muito raro, é mais difícil ganhar na loteria esportiva, né? São pessoas que conseguem, pela sua própria imunidade, controlar a replicação viral de uma tal forma que, eventualmente, elas podem, em média, leva em torno de 8 anos entre uma pessoa pegar o HIV e o HIV destruir o sistema imunológico, né, o sistema de defesa dela, a ponto de ela começar a poder ter um monte de doença que normalmente ela não teria, porque a imunidade dela estava funcionando. Pode levar até 15 anos. Exatamente. Tem uma parte das pessoas desenvolve isso muito rápido, também não é muita gente, ainda bem, e uma porcentagem ainda menor, ínfima, pode ficar muitos e muitos anos ou eventualmente nem chegar a desenvolver e nem saber. E nem saber, caso não faça o teste, né? Aliás, uma coisa importante hoje que a gente tem falado, já é que, além de usar camisinha, né? Porque a gente trabalha lá com pesquisa em vacina, é uma parceria do Centro de Referência com a USP, mas infelizmente, assim, é uma coisa que ainda vai demorar. A vacina ainda tem, a menos que haja uma nova descoberta científica, novidade, assim, em menos de 10, 15 anos, infelizmente, não acredito que a gente vai conseguir chegar numa vacina. Então, hoje, como sempre, a questão do preservativo, da camisinha, né, continua sendo a principal estratégia de prevenção que a gente tem, e fazer o teste também. A gente incentiva todo mundo a procurar no Brasil, né, tem um sistema público de saúde, o teste é grátis, né, as pessoas podem procurar. E é muito importante, porque quanto mais rápido a pessoa sabe que tem HIV, primeiro ela pode acessar o tratamento no momento mais oportuno, antes de ficar doente, antes de ter uma série de problemas. E também a gente pode reforçar a questão da transmissão, da prevenção da transmissão, o uso do preservativo, o cuidado. Então, hoje, no Brasil, junto com o uso de camisinha, a outra fala muito importante é procure um serviço de saúde e faça o teste para o HIV, caso você tenha se exposto a alguma situação de risco. Quanto tempo leva, hoje em dia, entre fazer o teste e ter o resultado? Varia, Jô, varia. Porque hoje a gente tem Varia é a única coisa que realmente eu não admito aqui. A gente tem duas tecnologias hoje disponíveis. Uma que se chama o teste convencional, a pessoa colhe o sangue, vai para o laboratório. É o teste convencional, o teste para HIV. É o ELISA, normalmente é o teste ELISA que é feito, e depois tem um outro para confirmar e tal. Atualmente, aqui no Brasil, a gente já tem o teste rápido, que é como se fosse um exame para gravidez, na verdade, com a urina, com sangue, você dá uma picadinha no dedo, pinga o sangue e em meia hora esse resultado está pronto. Infelizmente, o teste rápido é uma coisa que está começando a se disseminar no país. Nos locais que fazem teste rápido, a pessoa faz o teste e tem um resultado no mesmo dia. Ela chega de manhã e sai com o teste
resolvido e sabendo a situação dela. Onde o teste é convencional, demora de 15 a 20 dias, às vezes um mês. Pois é, isso é que eu acho um absurdo. Concordo. Pelo seguinte, porque é uma coisa tão séria, tão grave, aí a pessoa se predispõe a fazer. E aí tem que esperar 15 dias. Ou mais. Ou mais, dependendo 20, da organização a pessoa do fica serviço. sem dormir. E o que eu acho pior é o seguinte, isso demora muito tempo, porque eles ficam esperando chegar a um certo número de testes para usar menos ELISA do que poderia ser usado. Se você chegar no laboratório, 5 pessoas, né, dizer, não, a gente quer pagar o que for, mas quer esse teste em 24 horas. Consegue, não consegue? Olha, Ju, depende, quer dizer... Não minta. Não vou mentir. Porque uma coisa é o serviço privado, outra coisa é o serviço público. A minha experiência é no serviço público, de fato. Não sei, eu estou falando porque... Primeiro que eu sempre faço algumas entrevistas, que faço perguntas que todo mundo quer fazer, né? E eu tenho a impressão que tem muita gente que não faz o teste pela demora... João, isso que você está falando é central. Eu, pessoalmente... E é verdade? Não vou saber dizer se é verdade. Agora, eu, pessoalmente, o que eu acredito e conversando com as pessoas? De fato, a grande questão é decidir fazer o teste. Esse é um grande embate que a pessoa pode passar consigo mesmo. Vou fazer, não vou fazer, as angústias. Depois que a pessoa faz o teste, é claro que ela quer o resultado o mais rápido possível. Você tem toda a razão. A possibilidade de ter o teste rápido, e a gente está tentando, pelo menos aqui em São Paulo, né, onde eu trabalho, expandir o mais possível a disponibilidade do teste rápido na rede, ela faz, eu acredito que as pessoas procuram com mais tranquilidade, pelo menos nesse sentido. Eu vou lá e já vou sair de lá sabendo se sim ou se não, e não vou ter que ficar 15, 20, 30 dias esperando. Eu queria deixar também, queria deixar claro uma outra coisa que ainda é disseminada pelo país como uma informação absolutamente falsa e até, às vezes, por alguns médicos que dizem que o contato sexual com a mulher não transmite AIDS. Isso é o preconceito do preconceito, né, Ju? É uma loucura, mas acontece isso. Sim. Talvez porque no início, foi o quê? Anos 80, 81, 82, ficou aquele preconceito, aquele estigma que era o câncer gay, isso. Era a doença dos gays, talvez porque o volume era muito maior de contaminação entre a comunidade. Se você pegar o mundo todo, nunca foi. No mundo todo, até porque a epidemia de AIDS, ela começou na África. Na África era pau a pau. Não, sempre sem trocadilho. Não que não exista. Era igual, 50% mulher, 50% Isso, homem. exatamente. E a predomínio da transmissão heterossexual. Claro que existe transmissão gay na África também, o preconceito lá ainda é maior, é mais escondido. Agora, de fato, o começo da epidemia, aquela noção de grupo de risco, né, que causou muito mais problemas do que trouxe soluções ou luzes para resolver a epidemia. Na época, alguns cientistas achavam que realmente só acontecia isso na África. Não entendo por que o bichinho ia se modificar só porque pegou um navio ou um avião. Uma coisa que eu costumo dizer, Ju, é que nós, seres humanos, temos uma série de preconceitos. O HIV não tem preconceito nenhum. Ele não está nem aí se é branco, se é preto, se é pela frente, se é por trás. O negócio dele é morar dentro dos glóbulos brancos do nosso sangue. Então, nós, seres humanos, nos confundimos com os nossos preconceitos e, às vezes, facilitamos o HIV que não tem preconceito nenhum. O HIV se transmite nas relações sexuais sem preservativo, né? Se transmite por quem compartilha agulha e seringa, né? Se você vai trocando sangue um com o outro. Transfusões, que no caso do Brasil já é uma situação resolvida, né? Graças a Deus. De mãe para filho, isso é uma coisa importante, quer dizer, todas as mulheres no Brasil têm o direito de, no pré-natal, pedirem o HIV, né? Ninguém é obrigado a fazer HIV, mas os médicos são obrigados a ofertarem para todas as gestantes o exame de HIV e o exame de sífilis. Agora, as duas coisas podem passar da mãe para o seu feto, e as duas coisas, tanto o HIV como a sífilis, são evitáveis de transmitir. Então, isso é uma outra coisa que é bom insistir muito, que todas as mulheres que estão fazendo pré-natal peçam, e todos os profissionais que estão cuidando dessas mulheres ofereçam o teste aí pode de se HIV evitar e a transmissão. Exatamente. Quanto tempo depois de uma transmissão, depois de uma relação sem camisinha? Porque tem pessoas que ainda insistem, e ainda tem aquelas piadas, eu vou comer bombom com a casca, sei lá, enfim. Chiclete comer bombom com embalagem, embrulhado, come sem entala, né? A pessoa tem uma relação sexual sem camisinha.
aí faz o teste. Quanto tempo depois dessa relação sexual, se houver contaminação, quanto tempo a pessoa tem que esperar para fazer o teste? Olha, em média, a gente avalia que em torno de 4 semanas após uma exposição, se a pessoa pegou o HIV, ela já começa a poder ter anticorpos detectáveis em níveis que aparecem nos testes tradicionais que a gente usa. Mesmo no teste? Não, o teste rápido e o teste de confissão não tem diferença. Os dois têm a mesma sensibilidade, a mesma especificidade, tanto faz. Isso não tem nenhum teste ainda que seja imediato? Imediato, não, porque assim, primeiro que a própria infecção pelo HIV, para se estabelecer, ela não é imediata. Tanto que uma pessoa que namora sem preservativo, ela ainda tem, hoje em dia no Brasil, isso também está disponível, a possibilidade de fazer a profilaxia pós-exposição. Né? A pessoa procurar um serviço de saúde, né? Vai ser avaliado se aquela situação que ela se colocou de fato é um risco muito grande. E os mesmos medicamentos antirretrovirais, né? Que se chamam o famoso coquetel, que se usa para tratar quem já tem HIV ou quem está com AIDS, você pode usar também para prevenir a infecção, desde que seja o mais rápido e imediatamente após o evento. Logo que acabar de meu amor, por um instantinho que eu vou tomar um remédio. Exato. Agora, é claro que o melhor, vamos voltar um pouco antes. Isso é para quem ou a camisinha rompeu, ou por algum motivo não usou a camisinha. O ideal seria continuar usando a camisinha, porque não tem efeito colateral, evita a gravidez, evita as outras doenças sexualmente transmissíveis. Agora, as pessoas têm dificuldade de usar a camisinha, é um aprendizado também. As pessoas têm que se dispor a aprender a usar a camisinha. Ou ensinar alguém a usar. Ou ensinar, é uma coisa que normalmente é a 2, a 1 não precisa de camisinha. Não tem necessidade. O sexo oral. É melhor se proteger, Jô. Assim, não... Em que sentido? Camisinha na língua? Não, é complicado. Sexo oral é complicado. Uma possibilidade, no caso, né, se você está fazendo, se é uma mulher ou um homem fazendo sexo oral com um homem, né, é evitar a ejaculação dentro da boca, né, porque aí o risco é muito grande. Agora... Não, porque quando se fala... Vamos falar mais claro. Vamos falar a verdade, vai. Tá? Pelo seguinte, sexo oral sem a ejaculação, quer dizer, sexo oral, o homem dando, tá? E a mulher com a boca na botija, digamos. Certo. Tá? Mas ele não ejacula. O risco é muito baixo. O risco é que a gente nunca sabe se vai ejacular ou não, Jô, né? Às vezes a coisa sabe. O que eu pergunto é o seguinte, para que haja contaminação, é preciso que haja uma ferida na boca... Aumenta muito a chance. Caso... Agora, a mucosa, né? Assim, a mucosa é a pele de dentro da boca da gente, né? A pele da bochecha do lado de fora é a pele e por dentro é o que a gente chama de mucosa. A pele íntegra do ser humano, o HIV não passa de jeito nenhum. Se não tiver... A pele estando íntegra, sem nenhum machucado, não passa. Então, ele não tem risco. Agora, as mucosas... Né? Se tiverem feridas... Ou mesmo sem feridas, porque ela já tem uma permeabilidade um pouco maior. É claro que se você tem... Mas bem mais difícil, né? Sem a ferida é mais difícil, né? Se você tem uma lesão com uma porta de entrada, assim, direto no sangue, é o que o HIV mais gosta. Então, por exemplo, se a pessoa tem uma úlcera genital ou alguma lesão, né, anal, se faz sexo anal, quer dizer, tudo que facilite, porque o HIV, ele precisa chegar no sangue da gente para poder contaminar. Então, ele tem que ter uma porta de entrada. O sexo oral... O contrário, o homem dando sexo oral para a mulher. Então, onde é que tem o HIV no corpo do ser humano, se ele tem o HIV com capacidade de passar para outra pessoa? No sangue, no sêmen, na secreção vaginal e no leite materno. Então, qualquer uma dessas 4 secreções humanas, vamos dizer assim, de uma pessoa que tem HIV é potencialmente infectante. Mas qual é o índice de sexo oral, olha... É que é muito difícil você achar alguém que vai jurar por Deus que só fez sexo oral na vida, né? Você vai ter que procurar muito. Não, mas tem. E tem, tanto que é em cima dessas pessoas que se faz esse tipo de estudo, para poder saber, porque senão você... O risco é muito pequeno, é muito menor do que sexo penetrativo, vaginal ou anal. Mas não dá, Jô, para dizer que o risco é zero. O único risco zero no sexo oral é só aquele sexo oral que o Sheik pratica assim. Fica de longe, olhando, dizendo... Agora tira a roupa, tira tudo e tal. É oral, só fala. Esse é completamente seguro. Esse é o sexo seguro, Jô. Pode não tem perigo. Se a pessoa gosta, inclusive divertido, né? Mas aí é uma questão de custo. E você se diverte muito? Não tem nada a ver. Desculpa. Não desse jeito. Sem querer. Olha, vamos falar, ainda temos tempo para falar da vacina.
O que se espera da vacina? Você falou 10, 15 anos. Vamos falar da vacina contra a gripe. Tá. Que até hoje o vírus tem uma mutação semelhante à mutação do vírus do HIV. Bom, até hoje não existem vacinas. Todo ano aconselho as pessoas a se vacinarem, independente até da idade. Eu acho que sempre é bom. Mas tem uma margem de 20% ou 25% das pessoas que tomam a vacina e mesmo assim tomam a gripe. Não é? Então, se para a gripe, onde há estudos, sei lá, desde os anos 50 tem gente na Inglaterra, como tem laboratórios, com gente servindo de cobaia, ficando na chuva, dormindo no orvalho. Assim, não, é verdade. E até hoje, nada. Houve uma evolução tecnológica tão grande que hoje vai se descobrir, e também pela necessidade vital, vai se descobrir uma vacina para o HIV antes de descobrir a vacina para a gripe? A vacina para a gripe a gente já tem, né? Todo inverno. E o que acontece? Você tem que montar ela de um jeito que tem ali os vírus que estão ser mais prevalentes naquela estação. Né? Porque muda, ano a ano, o vírus da gripe vai sofrendo algum tipo de mutação e muda. O nosso organismo, a nossa defesa para a gripe é muito melhor do que para o HIV. A grande dificuldade na construção de uma vacina para o HIV é que a imunidade do ser humano, naturalmente, ela já não funciona bem contra o HIV. Todas as outras doenças que a gente tem vacina e que a vacina funciona, naturalmente o organismo já consegue lidar com aquela doença de um jeito mais efetivo, vamos dizer assim, do que o que a gente consegue com HIV. Então, a dificuldade com HIV é em dois níveis, quer dizer, agora, por outro lado, como eu te falei, tem algumas pessoas que conseguem desenvolver uma defesa mais efetiva contra o HIV. Então, a gente tem que descobrir o que essas pessoas têm que as outras quase todas não têm e que conseguem montar uma resposta. E tem aquelas pessoas onde some o HIV, a pessoa é positiva e de repente não é mais. Isso nunca aconteceu, Jô. Não tem história. Tem um caso ou dois. O único caso o único caso descrito na literatura científica, onde uma pessoa tinha o HIV e depois deixou de ter, foi uma paciente que tinha uma leucemia gravíssima. Ele teve que ele fez um transplante de medula, ou seja, todo o sangue dele foi destruído, toda a medula dele foi destruída por quimioterapia, radioterapia. Foi feito um transplante de medula e a medula que ele recebeu veio justamente de uma pessoa que tinha essa característica genética. Qual característica? De conseguir ser imune ao HIV ou de conseguir fazer uma defesa muito forte. Mas esse é o único caso. Aí você veja, a pessoa foi uma conjuntura, porque ela na verdade... Esse caso, eu sei que é um único caso, mas esse caso deve ser estudado continuamente, ou não? É porque fazer o que foi feito com essa pessoa em escala é impossível. Quer dizer, você veja, qual foi o tratamento, entre aspas? Foi acabar com todo o sangue daquela pessoa, mais do que isso, com toda a medula óssea que produz o sangue. Se fosse só o sangue, era fácil. Né? Para você poder, é como se você tivesse mudado uma parte fundamental daquela pessoa para que ela pudesse se livrar do HIV. Isso, do ponto de vista de saúde pública, ou mesmo do ponto de vista individual, é uma coisa, infelizmente, que não está na nossa factibilidade. Não, mas só funciona como estudo, né? Como estudo. Agora, o que isso nos ensinou, quer dizer, os estudos que são... Claro que é sempre bom aprender e conhecer coisas novas. As mais importantes são aquelas que você pode reproduzir e ampliar em escala do ponto de vista de saúde pública. Essa, infelizmente, é uma coisa tão particular e específica que a reprodutibilidade dela e a expansão em escala de saúde pública é muito limitada. Então, foi muito bom para aquela pessoa, para aquele paciente foi ótimo. Agora, do ponto de vista de saúde pública, infelizmente, não é uma coisa que a gente possa estar usando ou ampliando em larga escala. Bom, eu conversei aqui com o médico Arthur Kalischmann. Kalischmann. Você acertou, João, muito bem, mandou muito bem. Muito obrigado. Também fiquei a noite inteira praticando. Mas, para terminar, eu acho que a gente vê muito filme de catástrofe e tal. Eu acho que só uma coisa pode realmente destruir a humanidade. Alguns vírus quase fizeram isso, como o da gripe espanhola, a peste bubônica. A única coisa que pode realmente destruir, aniquilar o ser humano, não é a bomba nuclear, nem nada disso. É um bichinho microscópico chamado vírus. Espero que não surja nenhuma novidade nessa área, porque já tem bastante. Já estamos com o prato cheio já. Bastante. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado.